Marta Silva, uma mulher batalhadora de 36 anos, enfrenta enormes desafios enquanto tenta sobreviver em uma vila rural, sem imaginar que um simples ato de bondade mudaria sua vida para sempre. Após ajudar um garoto desconhecido com suas últimas economias, ela segue sua luta diária. Anos depois, esse mesmo garoto ressurge em sua vida, trazendo promessas que podem transformar sua realidade de maneira surpreendente e inesperada. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Marta Silva, uma mulher de 36 anos, vivia em uma pequena vila rural no Brasil. A vida no vilarejo era simples, mas as circunstâncias de Marta estavam longe de ser. Por anos, ela trabalhou incansavelmente na fazenda, mas mudanças recentes haviam deixado muitos moradores em dificuldades. A administração da fazenda parou de pagar salários, forçando Marta e outros a encontrar formas alternativas de sustento. Sem sua renda, Marta começou a vender ovos à beira da estrada. Todos os dias, ela organizava cuidadosamente seus ovos em caixas e montava sua barraca na entrada da vila, esperando atrair motoristas que passavam. Sua casa, uma pequena estrutura envelhecida com a pintura descascada e um telhado que necessitava urgentemente de reparos, refletia suas dificuldades financeiras. Marta esperava conseguir consertar o telhado com a ajuda de seu vizinho, Tomás Souza, que havia se oferecido para ajudar, mas ela ainda precisava de dinheiro para os materiais. Em uma manhã particularmente abafada de verão, Marta montou sua barraca como de costume. O sol castigava implacavelmente, fazendo o suor brotar em sua testa. Ela organizou as caixas de ovos em fileiras, tentando atrair possíveis compradores. O calor era sufocante e Marta sentia o peso de suas preocupações aumentar à medida que as horas passavam, com poucos clientes parando. Ela precisava de um bom dia de vendas para comprar os materiais que Tomás precisaria para os reparos do telhado. Enquanto ajustava sua barraca, Marta notou um garoto jovem parado no ponto de ônibus a uma curta distância. Ele parecia ter uns 11 ou 12 anos e estava com uma expressão preocupada. Marta observou enquanto o ônibus partia, deixando o menino sozinho. Ele parecia hesitante, olhando ao redor como se não soubesse aonde iria. O coração de Marta se compadeceu dele. Apesar de suas próprias dificuldades, ela sentiu uma necessidade urgente de ajudar. Ela viu o menino tentar abordar o motorista do ônibus, que balançou a cabeça e foi embora sem deixá-lo embarcar. Os ombros do garoto caíram em derrota. Incapaz de ignorar a situação, Marta decidiu se aproximar dele. Ela pegou uma pequena caixa de ovos e um pedaço de pão que havia embalado para si mesma e caminhou até onde o garoto estava sentado no meio-fio. "Ei, jovem", disse Marta gentilmente, oferecendo-lhe o pão e os ovos. "Você está bem? Parece que precisa de algo para comer." O garoto olhou para ela, seus olhos arregalados de surpresa e gratidão. "Obrigado", disse ele suavemente, pegando o pão e os ovos. "Eu sou Eduardo Rocha. Estava tentando chegar na casa do meu pai, mas não tenho dinheiro para o ônibus. O motorista não me deixou entrar." O coração de Marta afundou ao ouvir sua história. Eduardo explicou que havia fugido da casa dos parentes de sua mãe, que o maltratavam, e estava tentando se reunir com seu pai, que morava em uma cidade a algumas horas dali. Marta pôde ver o desespero em seus olhos e sabia que precisava ajudar. Apesar de suas próprias finanças apertadas, ela sentiu uma profunda responsabilidade. "Não tenho muito", disse Marta, sua voz firme de determinação. "Mas aqui está tudo o que me resta. R$ 30. Deve ser suficiente para uma passagem de ônibus. Espero que isso te leve onde você precisa." Os olhos de Eduardo se arregalaram de surpresa e alívio. "Tem certeza? Não quero pegar todo o seu dinheiro." Marta sorriu gentilmente. "Está tudo bem. Já estive em situações difíceis e sei como é precisar de ajuda. Só me prometa que vai chegar em segurança na casa do seu pai." Eduardo assentiu, seu rosto iluminado de gratidão. "Muito obrigado. Vou retribuir isso um dia, prometo." Enquanto Eduardo corria para pegar o próximo ônibus, Marta o observou partir com uma mistura de tristeza e esperança. Ela sabia que sua própria situação era desesperadora, mas o ato de ajudar alguém em necessidade lhe deu uma sensação de propósito e alívio.
Ela voltou para sua barraca com o coração um pouco mais leve, apesar dos desafios que a esperavam. O dia passou lentamente, com apenas algumas vendas a mais para mostrar por seus esforços. No final do dia, Marta guardou suas coisas, exausta, mas satisfeita por ter feito a diferença, mesmo que fosse apenas na vida de uma pessoa. Mal sabia ela que a jornada de Eduardo e suas próprias dificuldades se entrelaçariam de maneiras que ela nunca poderia ter antecipado. Anos se passaram desde que Marta Silva havia dado seus últimos R$ 30 a Eduardo Rocha. Agora, com 51 anos, a vida não havia ficado mais fácil. O sol ainda castigava o pequeno vilarejo onde ela vivia, e a fazenda Redfield, o coração de sua comunidade, continuava mal administrada por Henrique Albuquerque, o novo gerente da fazenda. A vida de Marta só havia se tornado mais difícil ao longo dos anos. Os reparos que ela precisava fazer em sua casa foram adiados repetidamente devido à falta de dinheiro. O telhado continuava em péssimas condições, e as paredes de sua pequena casa pareciam ceder sob o peso de suas dificuldades contínuas. Tomás Souza, seu vizinho prestativo, havia prometido ajudar com os reparos, mas as limitações financeiras de Marta a impediram de adquirir os materiais necessários. Certa tarde sombria, Marta estava ao lado de sua barraca de ovos, que agora parecia ainda mais desgastada do que antes. O sol estava se pondo, lançando longas sombras sobre seus ovos. Poucas pessoas passavam, e as vendas escassas mal cobriam suas despesas diárias, muito menos o custo dos reparos. Seu ânimo estava baixo quando Henrique Albuquerque, o gerente da fazenda, passou em seu veículo novo e reluzente. Ele sempre havia sido distante e desdenhoso, e naquele dia não foi diferente. Ele olhou para a barraca de Marta com um misto de desprezo e desinteresse antes de acelerar. Sua indiferença para com os trabalhadores da fazenda Redfield era bem conhecida, e Marta havia sentido sua frieza pessoalmente. Ela suspirou profundamente, os ombros caindo, enquanto começava a guardar seus ovos não vendidos. Ao carregar suas coisas de volta para a pequena casa em ruínas, Marta pensou na conversa que havia tido recentemente com Helena Andrade, sua ex-colega de trabalho e vizinha. Helena a havia visitado, e as duas relembraram os tempos melhores, que pareciam um contraste distante em relação ao presente. Chegando em casa, Marta notou Helena esperando em sua porta. O rosto dela estava marcado pela preocupação. "Marta!" Helena chamou com a voz tingida de simpatia. "Você parece exausta. Como você está se aguentando?" "Tem sido difícil", admitiu Marta com a voz pesada de cansaço. "Estou lutando para pagar as contas e os reparos da casa continuam parados. Henrique Albuquerque não se importa nem um pouco com a gente." Ele deixou bem claro que nossa lealdade à fazenda não significa nada para ele. Helena balançou a cabeça indignada. "É uma vergonha. Trabalhamos tanto naquela fazenda e agora não temos nada." As duas mulheres sentaram-se no velho alpendre rangente de Marta, relembrando os bons tempos e discutindo as injustiças que estavam enfrentando. Embora compartilhar suas frustrações com Helena trouxesse um pequeno conforto, aquilo não aliviava o peso da realidade dura que Marta vivia. Mais tarde naquela semana, enquanto Marta se preparava para dormir, ouviu o som de um carro parando do lado de fora. Não era o veículo antigo de um morador da vila, mas um carro de luxo, preto e elegante, que parecia fora de lugar naquela comunidade rural em dificuldades. Curiosa e um pouco apreensiva, Marta abriu a porta e viu Eduardo Rocha sair do carro. Ele agora era um homem adulto, vestido com um terno impecável, e trazia consigo uma confiança que transparecia sucesso. Ao seu lado estava um homem que Marta assumiu ser o pai de Eduardo, Jonas Rocha. O rosto de Eduardo, embora mais velho, era inconfundível, e o coração de Marta deu um salto de surpresa. "Marta Silva!" chamou Eduardo com uma voz que misturava reconhecimento e calor. "Sou eu, Eduardo. Não sei se você se lembra de mim, mas estou aqui por causa do que você fez por mim anos atrás." Os olhos de Marta se arregalaram de espanto. "Eduardo, não acredito. Você cresceu tanto." Eduardo sorriu, aproximando-se com o pai. "Sim, cresci bastante. Eu queria te agradecer pela sua gentileza tantos anos atrás. Você me deu os R$ 30 que eu precisava para chegar até meu pai, e isso mudou a minha vida."
Desde então, meu pai e eu conseguimos construir uma vida boa juntos e agora queremos te ajudar. Jonas Rocha, ao lado de Eduardo, assentiu em concordância. Soube da sua situação, Marta. Estamos aqui para fazer o que é certo. Queremos ajudar você a consertar sua casa e colocar as coisas em ordem. Marta ficou emocionada, com lágrimas se formando em seus olhos. Ela olhou para Eduardo e Jonas sem conseguir encontrar palavras para expressar sua gratidão. Eu não sei o que dizer. Isso é mais do que eu poderia imaginar. Enquanto Eduardo e Jonas discutiam os planos para reformar a casa de Marta, o peso das dificuldades que ela carregava há tantos anos começou a se dissipar. Em seu lugar, surgiu uma esperança que ela não sentia havia muito tempo. A inesperada gentileza de Eduardo, o garoto que ela havia ajudado anos atrás, havia se completado em um círculo, trazendo consigo a promessa de um futuro melhor. Nos dias seguintes, Eduardo e Jonas tomaram rápidas providências para transformar a vida de Marta. Jonas, com sua experiência em negócios, rapidamente contratou Jorge Oliveira, um empreiteiro conhecido, para começar os reparos na casa. Jorge e sua equipe chegaram com grande entusiasmo, trazendo os materiais e ferramentas necessários. Marta assistia admirada, enquanto a antiga casa, que antes simbolizava suas lutas, começava a tomar uma nova forma, cheia de esperança. Os reparos eram extensos. O telhado foi reforçado, as paredes foram consolidadas e o alpendre que antes ameaçava desabar foi substituído por uma estrutura sólida e nova. Marta estava surpresa com a rapidez e a qualidade do trabalho. Sua casa, antes um símbolo de seus desafios, agora se transformava em um lugar de conforto e segurança. Durante esse período, ela teve várias conversas com Eduardo e Jonas. Eles compartilharam histórias sobre suas vidas, como Eduardo havia crescido e os desafios que enfrentaram. Eduardo, agora um empresário bem-sucedido, falava com paixão sobre seus empreendimentos e sobre a diferença que seu pai fez em sua vida. Jonas, um homem gentil e atencioso, expressava sua profunda gratidão pela bondade que Marta demonstrou no passado e como isso os inspirou a retribuir. Em uma tarde, enquanto a equipe de Jorge trabalhava nos reparos, Marta notou o carro de luxo familiar de Henrique Albuquerque entrando em sua propriedade. Henrique, visivelmente irritado e deslocado no meio da obra, saiu do carro com um olhar carrancudo. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Henrique, sua voz afiada e acusatória. "Quem está pagando por tudo isso? Como você pode pagar por reformas tão caras?" Surpresa pela intromissão repentina de Henrique, Marta olhou para Eduardo e Jonas em busca de apoio. Eduardo deu um passo à frente, com uma postura calma, mas firme. "Henrique Albuquerque, isto é um assunto particular. A situação de Marta está sendo resolvida por nós e estamos cuidando de todas as despesas." O rosto de Henrique se contorceu de frustração. "Eu não acredito nisso. Como ela conseguiu tudo isso?" Jonas, posicionando-se ao lado de Eduardo, acrescentou: "Estamos planejando discutir o tratamento dos trabalhadores na fazenda Redfield com você. Temos ouvido sobre como você vem administrando as coisas e achamos que é hora de uma revisão séria. Há a possibilidade de uma auditoria nas práticas da fazenda." Os olhos de Henrique se arregalaram de pânico. "Uma auditoria? Você não pode fazer isso." Jonas, sem desviar o olhar, manteve o tom firme. "Podemos e faremos, se for necessário. Marta e os outros trabalhadores merecem ser tratados com respeito, e está na hora de a administração da fazenda prestar contas." Henrique saiu apressadamente, furioso, deixando Marta com uma sensação renovada de esperança. A intervenção de Eduardo e Jonas foi mais do que simples reparos físicos. Foi uma declaração poderosa contra as injustiças que ela e outros haviam suportado. A possibilidade de uma revisão das práticas da fazenda trouxe consigo uma sensação de justiça que Marta nunca ousou esperar. Nas semanas seguintes, a casa de Marta passou por uma transformação completa. O lar, antes desgastado, agora era vibrante e acolhedor. Os reparos não apenas consertaram a estrutura física, mas também restauraram o espírito de Marta. Ela passou a dedicar mais tempo apreciando o ambiente ao seu redor e, frequentemente, organizava pequenas reuniões para amigos e vizinhos. Helena Andrade foi uma das primeiras a visitar a casa após as reformas. "Marta, sua casa está incrível. Não acredito na diferença. Parece um lugar totalmente novo."
Marta sorriu, grata pelo apoio de Helena. Tudo isso graças a Eduardo e Jonas. A bondade deles fez toda a diferença. Helena, admirada, respondeu: "Você deve estar se sentindo tão aliviada e feliz. É bom ver que alguém finalmente está defendendo os trabalhadores da fazenda Redfield." Marta assentiu, sentindo uma sensação de renovação. "Tem sido uma jornada incrível. Agora sinto esperança para o futuro." Uma noite, enquanto Marta preparava o jantar, Eduardo e Jonas chegaram com uma pequena surpresa. Eles traziam uma grande cesta cheia de ovos frescos da própria fazenda de Marta, acompanhada de um bilhete escrito à mão. O bilhete dizia: "Para Marta, com gratidão por sua bondade inabalável e por nos mostrar o que significa cuidar." De Eduardo e Jonas. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas enquanto lia o bilhete. Ela se sentia profundamente emocionada pela generosidade deles e pelo impacto que isso teve em sua vida. O simples ato de ajudar Eduardo anos atrás havia retornado para ela de maneiras que jamais poderia ter imaginado. À medida que a história de Marta se espalhava pela vila, mais pessoas começaram a perceber as mudanças positivas. As melhorias na fazenda Redfield, além do apoio comunitário crescente, trouxeram uma nova energia ao vilarejo. Os trabalhadores, agora tratados com mais respeito, estavam mais motivados e esperançosos em relação ao futuro. As visitas de Eduardo à casa de Marta se tornaram regulares. Ele frequentemente mencionava o quanto considerava aquele lugar como um segundo lar para si. Com o tempo, ele e Jonas passaram a fazer parte da vida de Marta de forma profunda e significativa. Ela, por sua vez, os acolheu como se fossem parte de sua família. Em uma noite fria de outono, enquanto o sol se punha sobre a vila, Eduardo e Jonas estavam sentados com Marta em seu alpendre recém-reformado. O ar estava carregado com uma sensação de realização e contentamento. "Marta", disse Eduardo com uma expressão pensativa, "quero que você saiba que você se tornou uma parte muito importante da minha vida. Sua bondade me inspirou a fazer a diferença, e gostaria que sua casa fosse também minha segunda casa." O coração de Marta se encheu de calor. "Eduardo, eu ficaria honrada. Parece que nossa história realmente fechou um círculo completo. O apoio de vocês me deu tanto, e sou profundamente grata pelo vínculo que formamos." A conversa continuou enquanto eles relembravam o longo caminho que haviam percorrido juntos. Marta sentiu uma profunda sensação de satisfação e pertencimento. A bondade que uma vez estendera a um jovem garoto havia retornado para ela, transformando não apenas sua própria vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Com o passar do tempo, a história de Marta se tornou um testemunho da força do altruísmo e do impacto que um simples gesto de compaixão pode ter. O vilarejo, a fazenda e sua casa eram agora provas vivas do poder transformador da empatia e da solidariedade. No dia seguinte, enquanto tomava seu café na varanda, Marta ouviu novamente o som familiar do carro de Eduardo se aproximando. Dessa vez, porém, ele e Jonas chegaram com um brilho especial no olhar. Havia algo diferente, e ela estava curiosa para descobrir o que seria. "Marta, temos mais uma novidade para você", disse Eduardo ao sair do carro. "O que é?", perguntou ela com os olhos arregalados de expectativa. Jonas, com um sorriso largo, começou. "Eduardo e eu temos discutido como podemos fazer um impacto positivo duradouro na comunidade. Queremos expandir nossa ajuda além da sua casa." Marta franziu a testa sem entender completamente. "O que vocês querem dizer?", Eduardo explicou. "Temos pensado muito sobre o tratamento injusto dos trabalhadores da fazenda Redfield. Acreditamos que, ao tomar uma posição firme, podemos inspirar uma mudança real." Jonas, assentindo, continuou. "Já agendamos uma reunião com a administração da fazenda. Nosso objetivo é garantir que todos os trabalhadores sejam tratados com dignidade e recebam salários justos. Esperamos que isso sirva como um exemplo de como os funcionários devem ser valorizados." O coração de Marta se encheu de esperança e alívio. "Isso é incrível! Os trabalhadores da fazenda merecem muito mais do que têm recebido. Obrigada de verdade por se posicionarem por eles." Nos dias que se seguiram, a tão aguardada reunião com a administração da fazenda Redfield aconteceu.
Eduardo e Jonas apresentaram argumentos convincentes, destacando as condições precárias em que os trabalhadores se encontravam e propondo reformas urgentes. Inicialmente, a administração da fazenda se mostrou defensiva, mas, diante da possibilidade de uma auditoria formal e da pressão crescente da comunidade, começaram a reconhecer a gravidade da situação. Assim, comprometeram-se a fazer melhorias significativas nas condições de trabalho. De volta à casa de Marta, a vida começava a assumir uma nova rotina. Com os reparos completos, ela passou a aproveitar os momentos simples, como a vista do campo ao pôr do sol, algo que não fazia há muito tempo. O apoio de Eduardo e Jonas não apenas reparou sua casa, mas também lhe devolveu um sentido renovado de propósito. Helena Andrade, sua velha amiga e vizinha, foi uma das primeiras a participar de um jantar que Marta organizou para celebrar as conquistas recentes. "Sua casa está incrível, Marta", disse Helena, enquanto olhava ao redor, admirada. "Eu mal reconheço o lugar. Que transformação!" Marta, sorrindo, respondeu: "Não sei como agradecer a Eduardo e Jonas por tudo o que fizeram. A bondade deles mudou completamente minha vida." Os olhos de Helena brilharam de admiração. "Você deve estar se sentindo aliviada e feliz. É bom saber que finalmente alguém está lutando pelos trabalhadores da fazenda." Marta assentiu, pensando em tudo o que havia acontecido. "Sim, foi uma jornada e tanto. Mas agora sinto que há um futuro, algo pelo qual esperar." Uma noite, após mais um dia em que Eduardo e Jonas haviam visitado, Marta se sentou sozinha em sua varanda, apreciando o silêncio tranquilo da vila. Ela refletiu sobre o longo caminho que havia percorrido, desde aquele dia sufocante em que ofereceu ajuda a um menino no ponto de ônibus até aquele momento de paz e realização. A vida, pensou, tem uma maneira curiosa de devolver o bem que fazemos. O que você faria no lugar de Marta? Você já passou por uma situação em que foi ajudado por alguém inesperadamente? Acha que as atitudes de Eduardo e Jonas são exemplos a serem seguidos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo!